Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão aqui acompanhando pelo Meet, também aqueles, né, que nos acompanharão aí pelo YouTube, né? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a sequência, né, de estudo que estamos tendo aqui como igreja, né? E também podendo ter a oportunidade aí de partilhar com os irmãos que nos acompanham aí pelo YouTube. Então, hoje vamos dar sequência, né, a mais uma das 7 igrejas de Apocalipse. Já temos caminhado aí, né, há alguns dias, né. A última que vimos foi Tiatira, né, que foi uma das cartas mais longas, né, escritas. Hoje, né, teremos apenas 6 versículos, então caminharemos um pouco mais rápido no texto de hoje. Então, já vamos, né, diretamente aqui para o nosso texto. O texto diz assim, né, carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, texto aqui de Apocalipse, né? Como temos trabalhado, a igreja agora, igreja de Sardes, e como vimos também no último, né, estudo, o contexto da região e o contexto local da região das cartas ali, descritas, né, pelo apóstolo João, né, mas descritas a mando de Cristo, né, ouvidas ali aquilo que Cristo estava dizendo, né, e exortando, e ele vai ali a contextualizar sempre, né, quando a gente olha, a gente vai analisar ali em Sardes muitas coisas do contexto local deles, e aí vai fazer sentido aquilo que Jesus está falando aqui. Então, a gente sai, né, nesse primeiro aspecto desse contexto para a igreja de Sardes, e lógico, a gente vai trazer apontamentos também para o contexto da igreja de todos os tempos, né? Também é uma carta aí atual, né, por assim dizer, e é um texto aí dos quais a igreja de hoje, né, tanto que ele diz no final, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né, aqui em todos os tempos. Mas, como sempre fazemos aqui, precisamos contextualizar o que é que Jesus descreve aqui, por que é que ele utiliza esses termos, né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho para o contexto local de Sardes. Então, panorama, né, histórico-cultural de Sardes. Sardes estava localizada na antiga Lídia, né, região da Ásia Menor, na atual Turquia, ao pé do Monte Molo, né, vamos falar Molo porque era um contexto de um deus ali, aí é tudo mitologia, irmãos. As margens do rio Pactulo, né, famoso por conter partículas de ouro, né, por isso que Jesus vai colocar ali, né, tens nome de que vives e está morto, né, ali no sentido de que eles tinham aí essa vida colocada aí no contexto também das próprias riquezas, né. Era uma cidade antiga e prestigiosa, capital do antigo Império Lídio, por volta do século 7, né, antes de Cristo. No tempo da escrita de Apocalipse já estava sob o domínio romano e integrava a província da Ásia, sendo uma das 7 igrejas mencionadas por Jesus. Sardes foi sinônimo de riqueza. Lá reinou Creso, né? Último rei da Lídia, conhecido por sua enorme fortuna. Segundo a tradição, a moeda de ouro, né, conhecida, né, cunhada, foi inventada em Sardes, tornando-a um centro financeiro antigo e respeitado. A riqueza, no entanto, né, gerou luxo, autoconfiança e decadência moral, uma característica que ecoa na situação espiritual da igreja local. Então, tem um comentário aí de William Hendrickson, né? Sardes era uma cidade com um glorioso passado e aparência
de grandeza, mas sem substância no presente. Aí começa a fazer sentido, porque que Jesus está falando ali, vamos voltar aqui, irmãos, rapidinho, ele diz ali, conheço as tuas obras, tem nomes e que vives e está morto. Então ele está começando a dar um contexto aqui de que a igreja aparentava estar viva, aparentava, e aqui porque vivia do passado, né, daquilo que se gloriava, né, dos benefícios aí que recebia do passado. Então, seguindo aqui, a cidade era dividida em duas partes, a cidade baixa, onde vivia a maioria da população, e a Acrópole, fortificada sobre um penhasco de quase 500 metros, né? E essa posição natural, lembrando, né, cercada aqui pelos montes, fazia com que seus habitantes se sentissem inatacáveis, né? A ideia aqui é de que, né, os montes ali, a própria contexto local ali da região fazia com que eles sentissem uma certa segurança, né? Devido a como é que eu vou, essa segurança natural, né, por causa dos montes, né? E aí a gente vê que duas vezes na história, por Ciro da Pérsia e depois Antíoco III, a cidade foi surpreendida e conquistada porque suas sentinelas dormiram, confiando demais nas muralhas naturais. Então, por que que ele coloca aqui, né, ser vigilante? Olha aí o que Jesus está colocando, contextualizando com a cidade e contextualizando com a igreja que tinha o mesmo sentimento da cidade. Percebam, irmãos, que o contexto local, ele, direto ou indiretamente, ele é atingido, né, pelo seu contexto onde está, né? A igreja nossa hoje, onde está, ela tem influências da cidade em que vivemos, da região em que vivemos. Então a gente precisa entender, né, que Jesus conhece, ele conhece de forma profunda, né? Então, cada igreja local, localizada onde está, ela é uma igreja de Deus, colocada naquele lugar, e aos olhos de Cristo, Cristo conhece inclusive o contexto todo, né? O contexto da região. Por isso que ele utiliza aqui esses termos, né? George Led vai dizer: o orgulho de Sardes levou à sua queda, né? Essa atitude é refletida na igreja que achava estar viva, mas estava morta. Quando ele fala ali do Ciro, né, da Pérsia, quando os soldados, né, começaram a rodear Sardes e eles encontram ali entre, né, as muralhas, né, fortificadas entre as montanhas, eles encontram uma passagem, né? E aí esse soldado vai, encontra aquela passagem, mas como eles estavam já confortáveis, se sentiam seguros de forma natural, então não havia uma preocupação demasiada com segurança, né? Então ali por isso que ele diz que os sentinelas estavam dormindo, porque nem tinha investimento, digamos assim, nesse sentido Sardes, porque eles já eram autoconfiantes naquilo que tinham de forma natural. Com o Antíoco III também, da mesma forma, né? Eles rodeiam ali a cidade até encontrar, né, em algum ponto ali onde não havia sentinelas, né? E aí quando estavam todos dormindo, né, eles invadem a cidade à noite, tanto com Ciro como em Antíoco, né? E eles pegam todos de surpresa. E aí volta lá para o texto, depois a gente vai chegar nisso, né? Que ele diz, eis que vem como ladrão, né? A ideia é justamente essa, né? Quando vocês estiverem aí dormindo, quando vocês estiverem despreocupados e não atentos, eu vou chegar, assim como vocês foram também invadidos, né? E aí é um contexto de juízo, né? Ali Jesus não está tratando, né, meramente de um contexto de salvação, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Sardes era um centro de adoração à deusa Cibeles, né, equivalente a Ártemis, né, lembrando que falar Ártemis e Diana, né, ele traz esse mesmo sentido, né, a Diana dos romanos, Ártemis para os gregos, mas se refere ali à mesma deusa, né, deusa da fertilidade e da natureza, ali, né, citada como Cibeles, né, é parecida, né, com Ártemis. Os cultos a Cibeles envolviam práticas de prostituição cultural, êxtase religioso e frenesi emocional. No tempo de João, Sardes provavelmente havia diminuído em sua glória anterior, mas ainda era uma cidade respeitável. No entanto, a igreja em Sardes parecia ter absorvido a principal lição não aprendida de sua cidade, a complacência e a falsa segurança baseada na reputação e não na realidade. Então, aqui é realmente, né, as falsas aparências. A igreja sentia-se, como a cidade também sentia-se, segura, rica, relevante, com uma estrutura boa, com uma localização boa. E aí Jesus diz, olha, vocês
estão aí esbanjando e dizendo que estão esbanjando vida, mas Jesus fala para eles que eles estão mortos, né? Então, o que Jesus vai bater aqui na tecla são igrejas, né? E aí a gente já pode trazer para o nosso contexto, que tem uma aparência bonita, tem uma estrutura bonita, as programações acontecem de forma regular e às vezes até constantes e às vezes até cheias, né? Ou igrejas aí que a gente olha, né? Mega igrejas que a gente vê por aí afora, 3.000, 4.000 membros e o pessoal todo lá dentro. E às vezes Jesus está olhando e pode sim estar dizendo a mesma coisa. Vocês têm fama de que vivem. Vocês parecem uma estrutura grandiosa, luxuosa. As estruturas estão aí, as pessoas estão chegando, porém corre-se o risco dessas igrejas também estarem mortas. E também, para não ficar apontando, né, só para os demais, também nós, como igreja, corremos o risco de, ao olhar apenas e tão somente programações, estruturas e nos preocuparmos demasiadamente com isso, acabarmos esquecendo do contexto de realidade de vida cristã espiritual, né? Que é o que mais importa, e a gente não pode perder isso nunca de vista, né? Mais importante que estruturas, mais importante que programações, mais importante de rotinas, né, que criamos aí dominicalmente na igreja ou até mesmo durante a semana, mais importante do que isso está aquele que sonda os corações e vê inclusive a nossa intenção, porque às vezes a igreja pode estar cheia, as programações podem estar cheias, mas o culto pode estar sendo oferecido de forma vazio, e aquilo que nós olhamos como vida, Jesus pode estar olhando e enxergando como morte, né? O povo da cidade era conhecido por sua maneira de viver luxuosa e dissoluta. E significativo, que a carta não diz nada sobre hostilidade dos judeus, perseguição pública ou ensino herético. O problema principal é uma profunda apatia espiritual, resultado talvez da despreocupação e do amor ao luxo que caracterizava a sociedade secular. Então aqui, né, a base que eu tirei ali do texto, e esse é o comentário ali do George Led, né, o que ele está querendo trazer aqui, né, não aparece, irmãos, nenhum problema. Lembra que a última que a gente viu, que ele falava, tenho porém contra ti, que vocês estão ouvindo aí a Jezabel, que era uma profetisa lá. Tem os problemas com os judeus, né, como já vimos ali em outras igrejas. Sempre há um apontamento de problema. O que ele está querendo dizer aqui, né, e o que Jesus trabalha aqui? Ele não aponta problema nenhum, porque o problema eram eles mesmos, né? Então, a gente vê aqui que quando o orgulho está dentro da igreja e quando as pessoas estão cheias de si, Satanás nem se preocupa, meus irmãos, não tem preocupação nenhuma, porque o orgulho já precede a queda. Aquilo que você acha que é diante de Deus, aí já está o pecado atuando na sua vida. Então, para uma igreja orgulhosa, para uma igreja cheia de si, para uma igreja que acha que nem precisa de Cristo porque as coisas estão acontecendo muito bem, Satanás nem se preocupa, porque a queda já está ali, a morte já está instaurada ali. Então, essa igreja, né, infelizmente, o que ele está querendo apontar é que ela está cheia de si, achando que está todo mundo, né, salvo, achando que as coisas estão indo muito bem, porque está cheio, porque tem programação, porque nós temos histórico, porque nós somos presbiterianos, porque nós somos calvinistas, porque nós temos todo um contexto histórico. Meus irmãos, precisamos nos preocupar com aquilo que nós somos hoje em Cristo. Tradição não salva ninguém. Tradição teológica, tradição calvinista, tradição familiar não salva. Salvação é algo individual. A preocupação deve ser sempre atualizada. Nunca devemos perder de vista e achar que agora, né, posso baixar a guarda porque já sou há muitos anos aí cristão, então tá tudo certo. Meus irmãos, aí Satanás já começa a ganhar. Aí Satanás já nem se preocupa mais com a sua vida porque você já está cheio de si, né, ensimesmado, né, está ali já achando que sabe todas as coisas. E é por isso que essa apatia profunda acontece. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero trazer um exemplo aqui para os irmãos que eu acho que vai traçar um pouco aqui de forma prática a realidade de Sardes. Eu ouvi um pastor falando uma vez, vou tentar desenvolver aqui para vocês. Pensa aqui uma pessoa que está prestes a fazer a viagem, uma viagem que está há muito tempo marcada. E a pessoa foi, organizou, marcou tudo, organizou toda a vida, estruturou e ela está com a viagem marcada ali. Então, final de ano, poxa, vou
uma viagem aqui, para um lugar, tá tudo certinho. E de repente essa pessoa começa a sentir algum desconforto, começa a sentir algumas dores ali abdominais, algumas coisas. E aí, faltando 2 semanas, né, para a viagem tão esperada, de repente ela sempre teve aquelas dores, a pessoa sempre sentiu aquilo, mas resolve, né, ir no hospital porque, né, tá vendo ali que aquela dor já teve um incômodo um pouco maior. E ao chegar no hospital, né, vai lá, o médico pede um monte de exames, né, como faz ainda, fazem os médicos, né, e pede ali um recap ali para ver como é que está essa saúde da pessoa. A pessoa despreocupada vai lá, faz os exames, tranquilo, né, vou seguir viagem, a viagem já está marcada, já está tudo certo, e de repente, né, aquela dor que ela sempre sentiu e nunca foi tão preocupante, o médico vai dar um medicamento ali, tá tudo certo, sigo viagem, sem dores, sem desconforto, está tudo certo. Mas de repente, quando a pessoa vai e passa a avaliar, né, e o médico vai avaliar o estado de saúde daquela pessoa, de repente ela vê que tem um tumor já avançado. E aquele tumor precisa ser visto, já precisa de uma cirurgia urgente. E aquela viagem tão esperada, tão marcada, ela passa a ser segundo plano. Aquilo que era a preocupação da pessoa naquele momento passa a ser a última preocupação, porque ela passa a entender que a sua saúde, que aquilo que ela precisaria ter cuidado, deveria já ter visto antes, ela se despreocupou. Ela nunca foi ver de fato o que tinha e foi deixando, e quando viu, aquilo tomou uma proporção. A igreja de Sardes, irmãos, e a nossa vida espiritual, nós corremos esse risco. Corremos o risco de, por apatia espiritual, por estarmos tão acostumados com as programações da igreja. É um pecadinho aqui, é um pecadinho ali, mas isso sempre aconteceu. Mas isso aqui é normal, né? As pessoas erram também, eu posso errar, está tudo certo. Mas quando veio o diagnóstico de Jesus, irmãos, muitas vezes estamos mortos espiritualmente. Ou já está avançado o pecado na nossa vida e precisamos de um reavivamento. E é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje na igreja de Sardes. Então, a tradução está um pouquinho diferente, irmãos, que eu não consegui mudar e eu já peguei ela pronta aqui, mas creio que vai dar para acompanhar. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. A carta é para o anjo da igreja, já vimos aqui, né? O pastor ou líder daquela igreja, né? Cristo se apresenta com atributos e normalmente os atributos já estão colocados lá no capítulo 1, ele só vai repetindo aqui, né? Que ressaltam sua autoridade e poder e diretamente ligadas ao contexto da igreja a qual ele se dirige, né? Então, aquele que tem os 7 espíritos, um título único das cartas, os 7 espíritos representam a plenitude e a perfeição do Espírito Santo. Aqui tem os textos escritos, né? Isaías e Apocalipse também. Cristo, portanto, se apresenta como aquele que possui e dispensa toda a plenitude do poder e da vida do Espírito Santo. Ele é a fonte de vida espiritual. E as 7 estrelas, como já vimos, as 7 estrelas simbolizam os mensageiros, os pastores das igrejas, sobre os quais Cristo exerce autoridade e controle. Isso serve como um lembrete aos líderes de Sardes daquele que nomeou e a quem eles deveriam prestar contas. Irmãos, isso aqui é importante, né? Porque Cristo é quem olha para a igreja, Cristo é quem atende da igreja, e eu sempre pontuo isso lá. O dono da igreja é Cristo, e nós não podemos perder isso de vista. E essa apatia espiritual, inclusive, segue pastores, porque às vezes, né, os pastores acham que a igreja está tudo certo porque as programações estão acontecendo, porque o pessoal está chegando, mas não é essa a essência da igreja. A essência da igreja é se realmente conversões genuínas estão acontecendo, se de fato as pessoas estão se arrependendo daquilo que eram, se há mudança realmente, não apenas externa, mas mudança real na vida das pessoas. Isso deve ser o foco sempre de pastores. A gente não pode se apegar e tem até um livro, agora não vou lembrar o nome, irmãos, mas que ele cita lá que pastor bom é aquele que conduz a igreja para ser substituído. Por quê? Porque ele entende que a igreja não é dele. E ele entende que se ele tiver ali, amanhã chegar outra, a igreja vai ter discernimento para saber quem é o outro pastor e lidar com as situações. É maturidade, é entender que nós não fazemos o que fazemos por aqui e agora, mas fazemos o que fazemos para Cristo, sua honra e sua glória, e aqueles que estão na igreja têm que ter o mesmo discernimento.
Então, a apatia espiritual segue também, inclusive, aqui, rodeia aqui os próprios pastores, né? Como foi aqui no contexto da igreja de Sardes, né? Porque Cristo coloca, conheço tuas obras, vocês acham que vocês estão vivos, porque a igreja está luxuosa, porque as coisas estão acontecendo aí. Porém, vocês estão mortos, porque vocês se preocuparam com isso, mas deixaram aquilo que era a essência, aquilo que era o mais importante. Então, a crítica inicial, né, reputação versus realidade, conheço as tuas obras, tem nomes de que vives e estás morto. Esta é a crítica mais chocante e direta, né, de todas as cartas. Sardes tinha uma reputação externa de vitalidade e vida, né? Era talvez uma igreja bem organizada, com boas atividades e membros respeitados na sociedade. No entanto, a realidade espiritual interna era terrível, estás morto. E essa morte não significa que todos os membros estivessem espiritualmente mortos, né? No sentido de não salvos, tanto que ele vai falar depois, né, que restam alguns poucos ali, né? Mas que a igreja como corpo estava desprovida de vitalidade espiritual e fervor e poder. Era uma igreja formal, ortodoxa, correta na teologia, porque Jesus não faz nenhuma exortação com relação a isso. Sua aparência também correta, mas espiritualmente ineficaz e sem vida. É a famosa igreja aqui de fachada. É a igreja que só tem templo, estrutura, até pessoas ali externamente e aparentemente que estão indo na igreja, porém não tem transformação, não tem vida espiritual, não tem arrependimento genuíno, como já coloquei. Então, que valoriza mais o parecer do que o ser. Então, parecer espiritual é a essência. É a pessoa que vai no culto, que levanta a mão, que chora, que está tudo certo, que ali se derrama diante de Deus, mas que na segunda-feira está xingando todo mundo, mas que na segunda-feira está ali praticando pecados que a palavra de Deus diz condenar, e a pessoa acha aquilo completamente normal para a sua vida. Mas no domingo ela vai na igreja, mas no domingo ele está lá chorando, se debruçando diante de Deus. Então perceba, irmãos, que ir à igreja faz parte da vida do cristão. Agora, é diferente ser igreja e estar dentro de uma igreja. Estar dentro da igreja, irmãos, tem muita gente que está dentro da igreja. Agora, ser igreja de fato, ser a igreja genuína do Senhor é algo completamente diferente. E a gente vai analisar isso aqui à medida que a gente avançar no texto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ser vigilante, né? Um comando urgente. Sardes, uma cidade que no passado havia caído 2 vezes, como nós já trabalhamos aqui, né? É alertada sobre a necessidade de vigilância espiritual. O sono espiritual é perigoso e pode levar à ruína. É a mesma coisa. Assim como a cidade foi invadida, por quê? Porque baixou a guarda. Por quê? Porque achou que já estava ganho, ou que não seria, né, perseguida. E essa, irmãos, é também a vida do cristão. Nunca pode se baixar a guarda. A vida do cristão é com maturidade, entendimento de que se baixar a guarda e achar que já está ganho, aí ele começa a perder. De que se achar que não, eu consigo vencer os pecados na minha vida, tá tudo certo, pastor, eu tô controlando aqui. Meus irmãos, nós não temos o controle, principalmente quando falamos com relação a pecados, nós não temos controle nenhum. Nós precisamos de ajuda do alto, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos de ajuda da palavra de Deus, nós precisamos de ajuda comunitária, a comunidade precisa ser envolvida e se importar com a sua vida, inclusive espiritual, para que você volte, torne do lugar onde você caiu. Então perceba, irmãos, que estar atento é não somente no sentido de você estar atento com relação à sua própria vida, mas você estar atento e ser vigilante com todos. Olhar o que está acontecendo na igreja de Cristo, olhar para aqueles irmãos que de repente estão acomodados no seu pecado. Ah, mas pastor, isso aqui é irrelevante, isso aqui hoje em dia se tornou normal. Ok, meus irmãos, se nós deixarmos isso acontecer, nos tornaremos mortos espiritualmente. Uma igreja externa, mas que internamente estará com uma morte espiritual. E consolida o resto que estava para morrer, né? Havia um resto, né? Alguns elementos de vida que ainda existiam, mas estavam em extinção. Cristo chama a fortalecer e a reavivar o que restava de vitalidade espiritual, que eu acabei de falar. Olhar, irmãos, porque sempre tem o remanescente, sempre tem aqueles que vão perseverar, sempre tem aqueles que estarão ali com entendimento e maturidade. Agora, nosso papel é sair e se juntar e ficar apontando o dedo para todo mundo. Meus irmãos, em nome de Jesus, não é isso.
Igreja, irmãos, é se juntar, se já chegamos num ponto espiritual de maturidade, olhar para os outros e se dispor e colocar diante das pessoas em amor, dizendo: olha, meu irmão, isso que você está fazendo é pecado, isso que você está fazendo é um erro, isso que você está permanecendo ainda com a sua vida nesse formato, por mais que custe algumas coisas, você precisa entender que o custo maior é o seu diante de Deus. E às vezes, irmãos, nós precisamos de cristãos que falem verdades em amor, porque às vezes a apatia espiritual faz com que nós nos tornemos muito amigos, e amigos não é uma bênção. Nós somos ali amigos, tudo. Agora, amigo verdadeiro, irmãos, é amigo que fala a verdade. E nós precisamos de cristãos amigos de verdade, que falem a verdade em amor, que confrontem não segundo a sua opinião, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz para exortar. Então, seguindo, porque não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus, né? Apesar da reputação, as obras de Sardes eram incompletas. E por que eram incompletas? Né? Porque aos olhos de Deus, irmãos, era mera ativismo religioso. As coisas aconteciam, né? Estavam ali fazendo as coisas, mas a intenção era meramente orgulhosa. A intenção não era voltada para a glória e honra de Deus. Né? Não se trata de perfeição absoluta, mas de falta de integridade e sinceridade, ou seja, eles não eram sinceros diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Cristo oferece aqui, daí, né, o caminho já para a restauração. Lembra do que tens recebido e ouvido. Ou seja, eles haviam recebido a palavra, era uma igreja ainda. Agora, o que eles precisavam? De viver o evangelho de forma autêntica. O problema não era a falta de conhecimento, tanto que não tem nenhuma exortação aqui com relação a heresias, mas falta de aplicação e vivência. Eu até comentei isso no culto, né, de domingo, que às vezes a gente quer algo diferente, a gente quer o fast food, aquilo que é novidade, aquilo que é real, aquilo que torna-se uma realidade nova na nossa vida, mas o que ainda é revitalizador para as nossas vidas é o arroz e feijão de Deus, assim como eu coloquei lá. Se eu perguntar para os irmãos aqui o que você comeu semana passada, sei lá, na terça-feira, talvez nós vamos ter dificuldades aí de lembrar, né? Mas aquilo nos sustentou até hoje. Fez parte, está no nosso organismo, foi aquilo que manteve nós. Agora, se eu perguntar para vocês o que o pastor pregou semana retrasada, puxa vida, pastor, eu não vou lembrar. Mas, irmãos, estar lá, o arroz e feijão de Deus, se alimentar naquele dia da palavra, é o que vai te manter vivo até hoje espiritualmente. É aquilo que vai te sustentar semana a semana para que você entenda que permanecer ali em Cristo, estar ali de forma comunitária, é isso que vai trazer vigor espiritual. É o ordinário da vida cristã, irmãos. Então, às vezes a gente espiritualiza demais as coisas, quer um mover diferente, algo, né, algo novo, mas aquilo que nós já temos, irmãos, o nosso contexto, a humildade que nós precisamos ter onde estamos, fazer as coisas, lógico, né? Nós temos passado um tempo de crescimento, mas não perder a essência, entender que aqueles que se achegam para esse contexto comunitário, para esse contexto de que nós, como até recebi os irmãos agora no domingo, falei, vocês estão fazendo parte de uma família. Vocês não estão agora entrando num contexto religioso. Vocês vêm agora para a família da fé, onde nós aqui como igreja nos importamos com vocês. E essa é a essência da igreja cristã. Nós nunca podemos perder que o mais importante do que programações, do que estruturas, somos nós como irmãos, como corpo de Cristo. Porque é isso que Cristo comprou. Cristo não comprou estruturas da igreja. Cristo comprou o seu povo, pessoas, né? Então, guarda-o, não apenas ouvir, mas reter, né? Segurar, né? Aquilo que ouviu, e valorizar e obedecer a palavra. E aí, arrepende-te, né? Uma mudança na mente e no coração que leva a uma mudança de vida, né? A gente sabe que arrependimento é completamente diferente, né? De que você levantar a mão e agora, não, tá tudo certo, tô arrependido. Mas não muda, meus irmãos. Então, arrependimento está completamente ligado à mudança, né? A pessoa que se arrepende de fato, ela pouco se preocupa com o que os outros vão dizer. Ela vai se preocupar com aquilo que Deus tem sobre a vida dela. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que gera mudanças genuínas, pouco se importando com o que as pessoas vão dizer, mas muito se importando com aquilo que Cristo diz. Portanto, se não
vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo nenhum a hora que virei, né? Então aqui a imagem de um ladrão, né, no sentido de vir de forma inesperada, assim como eles foram invadidos, né? Ele já utiliza, né, no Novo Testamento, em Mateus 24, ali, em 1 Tessalonicenses, né, para descrever a segunda vinda de Cristo para os despreparados. Mas aqui, irmãos, a vinda como ladrão é uma visitação de juízo. Então aqui ele não está falando no sentido de que vou vir como ladrão, aí esperem, porque ele está falando no sentido de juízo. Que se manifestaria de forma repentina e devastadora caso não houvesse arrependimento. Aqui o comentário, né, do Led também ressalta que essa vinda é um julgamento sobre a igreja em particular e não necessariamente a vinda final. O que ele está falando? Se vocês continuarem como igreja dessa forma, e a gente tem visto, irmãos, grandes igrejas, igrejas de renome, e pegando o próprio contexto da nossa cidade, igrejas que de repente surgiram de forma que todo mundo olhou e falou, puxa vida, olha, ali surgiu um reavivamento, as pessoas estão vindo à fé, tem muita gente na igreja, e pouco tempo depois, irmãos, pouquíssimo tempo depois, pouco se sabe sobre essa igreja, se ainda existe, se ainda não existe. O que é que faltou? Teve muito ânimo, teve muita empolgação, mas faltou vida, e vida espiritual, importar-se com aquilo que verdadeiramente importa diante de Deus. E não conhecerás de modo nenhum que ora virei contra ti, né? A falta de vigilância leva à surpresa do juízo e o sono espiritual impede o discernimento dos tempos e das necessidades de arrependimento. Então, a falta de vigilância aqui, irmãos, leva ao sono espiritual. Quando fala sono espiritual, eu sempre lembro, né? Quando Jesus está orando lá, né, no Getsemane, ele volta e os discípulos estão lá dormindo, né? E no Getsemane ele fala, né? Não seja feita a minha vontade, né? Porém a tua. E ali fica um pouco nítido, né? Qual é o tipo de vigilância que Jesus fala depois? Vigiar, orar para não cair em tentação. Qual era o tipo de tentação que eles enfrentariam, né? E está conectado com aquilo que Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque todas as vezes que queremos fazer a nossa vontade, e lá você pega o próprio contexto, qual que era a vontade deles? Dormir, né? Essa era a vontade deles, mas qual era a vontade de Cristo para a vida deles? Vigiar e orar, fiquem acordados, matem a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos? Matar as nossas vontades individuais, orgulhosas, aquilo que nós queremos e viver, né? Matar as nossas vontades e viver as realidades do reino, viver para aquilo que Deus diz na sua palavra, morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E o remanescente fiel, todavia, tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, porquanto são dignas, né? Então, sempre permanece aí o remanescente fiel. Até trabalhamos, né, na escola bíblica falando sobre Romanos 11, né? E lá também, né? Deus sempre tem o remanescente fiel. Fosse lá em Israel, no Antigo Testamento, porque nem todo israelita era salvo, né? Por descendência, mas o verdadeiro israelita, né? Aquele que tinha circuncisão do coração. Salvação sempre foi pela fé e ainda o é, né? Sempre o remanescente fiel permanece. Isso demonstra a graça e a misericórdia de Deus que sempre preserva um grupo de crentes genuínos, mesmo nas piores situações, que não contaminaram suas vestiduras, né? Simbolizando aqui o caráter, a conduta e a pureza espiritual, até santificação, né? E essas pessoas não se renderam ao pecado e à apatia que dominavam a igreja. Mantiveram sua santidade e integridade em um ambiente de decadência espiritual. E aí, andarão de branco comigo, porquanto são dignas. E aí as vestes brancas simbolizando a pureza, né? No sentido final, né? Imagem de comunhão íntima e honra na presença de Cristo, num cortejo triunfal, são dignas no sentido não de mérito próprio, mas da fé que os tornou puros e fiéis pela graça de Deus. Eles são considerados dignos por sua fidelidade em meio à contaminação. E aqui é aquela promessa final, né, que sempre fica, né? Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, né? Até foi falado isso, né? Acho que Romanos 10:10, né, que fala aquele que me confessar diante dos homens, e até foi usado, se não me engano, esse texto lá na profissão de fé, né? Então, a promessa das vestes brancas, que reitera, né, e é estendida, né, a todos os vencedores,
Isso simboliza a vitória sobre o pecado e a possessão da justiça de Cristo, né? Ou a imputação da justiça de Cristo, que temos aprendido também lá sobre justificação pela fé. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, né? Que contém o nome daqueles que têm a vida eterna, uma promessa de segurança eterna para os verdadeiros crentes, para uma igreja morta, com uma reputação enganosa, a garantia de que o nome não será apagado é um contraste vívido e um conforto profundo, ou seja, aqueles poucos, por mais que estivessem num contexto de morte, mas permanecendo fiéis a Cristo, aí os seus nomes permaneceriam no livro da vida. E aí o contraste, né? Confessarei o seu nome diante de meu Pai, né? É a maior promessa de todas as promessas, né? Cristo em sua glória reconhecerá publicamente o vencedor diante de Deus, Pai e dos anjos, né? É a garantia da aceitação final e da glória eterna na presença de Deus. Então, olhando no contexto local, uma igreja que sentia-se ali, né, já pronta, uma igreja que sentia-se ali já cheia de si, Jesus olha para ela e diz: vocês estão mortos. E aqueles que permaneciam, aqueles poucos que permaneciam, eram esses que teriam seus nomes confessados diante de Deus e diante dos anjos. Por isso, irmãos, a perseverança, por isso permanecer mesmo quando a situação parece contrária. Por isso permanecer mesmo quando você sinta-se sozinho fazendo as coisas e achando que, poxa vida, mas só eu na igreja aqui estou buscando, estou tentando. Continue, meus irmãos, porque fazemos o que fazemos para Deus e para a sua glória. E aí a chamada final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o refrão final, né? Uma chamada universal, a mensagem de Sardes com o seu alerta contra a apatia espiritual e a vida de aparência. É crucial para todas as igrejas e crentes que enfrentam o perigo de se tornarem formalistas e sem vida, perdendo sua vitalidade e o poder espiritual. E aqui para nossa conclusão, a aparência engana, né? Uma reputação ou uma fachada religiosa impressionante não significam vida espiritual genuína. Cristo vê além das aparências e sonda a verdadeira condição do coração e da igreja. Repito, irmãos, estrutura importante, é legal, organizamos e tentamos fazer o melhor. Agora, o mais importante do que isso é como está a nossa vida diante de Deus. Isso nunca pode ficar em segundo plano. Pelo contrário, segundo plano tem que ser a questão da estrutura, né? Perigo da apatia espiritual. A maior ameaça para uma igreja pode não ser a perseguição externa, como Esmirna, ou a heresia explícita, né, como a Pérgamo e Tiatira, mas sim a apatia e a complacência e a perda de vitalidade espiritual. Lembrando que nós falamos aqui, Satanás nem se preocupa quando você está cheio de si. Ele nem se preocupa quando você acha que está controlando o seu pecado, que está conseguindo vencer as coisas pela força própria. Satanás nem precisa estar aí tentando você, visto que você já está morto espiritualmente. E a necessidade de vigilância. A vida cristã exige constante vigilância contra o sono espiritual. E eu concluo com essa frase, irmãos. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. O problema é quando achamos que não precisamos, né? O problema já está instaurado quando achamos que não, nós não precisamos de igreja. Eu sou igreja, pastor. Nós não precisamos de vida comunitária porque eu consigo buscar Deus aqui na minha casa. Eu não preciso, aquelas orações, né? Eu não quero pedir nada de oração, pastor. Eu só quero agradecer. Parece muito bom isso, né? Parece muito legal, né? Pastor, eu só quero agradecer. Mas isso, via de regra, é comentário de quem está cheio de si. Porque todos nós precisamos de alguma coisa. Seja de ajuda espiritual, seja de alguma coisa. Todos nós precisamos. Então, quando você ouve a pessoa falar, não, pastor, só tem agradecimentos. Dá a impressão que a pessoa, nossa, uma espiritualidade que está ali triunfando, né? Porque não precisa de ninguém, não precisa nem de Cristo. Só quer agradecer. Repito, irmãos, parece espiritual, mas aos poucos, o pecado do orgulho espiritual, se achar teologicamente, às vezes, mais preparado do que outros, isso é, irmãos, ainda o câncer da igreja. Isso é o que corrompe e derruba pastores, membros, às vezes, de muitos anos, porque caiu em apatia espiritual. Porque quando vai diagnosticar, o problema já está alastrado, já está alcançando o corpo todo. E a gente precisa estar vigilante, que existem ainda crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. E Deus vai usar quem? A
a sua vida, para que você esteja exortando em amor, falando em amor e ajudando a igreja novamente a caminhar em vida. Amém, irmãos?